Hoje eu vim falar sobre o que é a teoria do desvio produtivo. Você já teve que perder horas do seu dia tentando resolver um problema causado por uma empresa que não cumpriu com o que prometeu? Você já se sentiu lesado por ter que gastar seu tempo e energia com algo que não era da sua responsabilidade? Se a resposta for sim, você pode ter sido então vítima do que se chama de desvio produtivo do consumidor. O desvio produtivo do consumidor é uma teoria jurídica que busca então reparar o dano moral causado pela perda de tempo útil do consumidor, que é então obrigado a desviar as suas competências e atividades para solucionar um problema criado pelo fornecedor. Essa teoria ela foi desenvolvida por um advogado, Marcos de Saune, e vem sendo reconhecida pelos tribunais brasileiros como uma forma de indenizar o consumidor que sofre com a má prestação de serviços ou produtos defeituosos. Um exemplo recente da aplicação dessa teoria foi um caso julgado pelo 14º Juízo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, em que uma consumidora foi indenizada em R$10 mil por ter perdido mais de um ano tentando cancelar um contrato de telefonia móvel com a operadora Vivo. A juíza do caso entendeu que houve uma violação do direito fundamental ao tempo livre da consumidora, que teve que se submeter a inúmeras ligações, protocolos, reclamações e até uma ação judicial para resolver o seu problema. Mas como saber se você tem então direito a essa indenização? Bom, segundo a teoria do desvio produtivo, é preciso comprovar 3 requisitos. Primeiro requisito seria a existência de um defeito na prestação do serviço ou no produto adquirido. O desvio produtivo do consumidor, ou seja, a perda de tempo útil para tentar solucionar o problema, e o nexo causal entre o defeito e o desvio produtivo, ou seja, a relação da causa e efeito entre ambos. A teoria do desvio produtivo é uma teoria jurídica que busca indenizar o indivíduo pelo tempo desperdiçado e pela perda de produtividade causada por condutas abusivas ou ilegais de terceiros. Essa teoria, ela estabelece 3 requisitos fundamentais que devem ser cumpridos para que seja reconhecida a ocorrência do desvio produtivo. São elas: conduta abusiva ou ilegal, que é o primeiro requisito, que é a existência dessa conduta por parte de terceiros que seja considerada abusiva ou ilegal. Pode envolver desde ações fraudulentas, como práticas enganosas de empresas, e até ações que violem os direitos fundamentais, como desrespeito à dignidade da pessoa ou até mesmo discriminação. O segundo é o desvio do tempo e da atenção. Esse requisito pressupõe então uma conduta abusiva, ou ilegal que tenha causado esse desvio de tempo e atenção do indivíduo então que busca a reparação. Isso significa que a pessoa ela teve que dedicar seu tempo e atenção para lidar com os problemas decorrentes da conduta ilícita, prejudicando então a sua capacidade de se dedicar a outras atividades produtivas. O prejuízo econômico é o terceiro requisito. Esse requisito, ele requer então o desvio do tempo e da atenção, ele tenha gerado um prejuízo econômico ou pessoal para o indivíduo. Isso pode incluir desde perda de oportunidades de trabalho, o não cumprimento de prazos importantes, o aumento de gastos financeiros ou qualquer outra forma de dano causado pela interferência da conduta abusiva ou ilegal. É importante a gente ressaltar que a aplicação da teoria do desvio produtivo, ela pode variar de acordo com a legislação, e as decisões judiciais específicas em cada caso. E é recomendável, então, consultar um profissional, do direito do consumidor para obter essas informações mais precisas e atualizadas sobre a teoria e sobre a sua aplicação em determinada jurisdição. Além disso, é necessário sempre tentar resolver o problema antes com a empresa, anotando os protocolos, guardando mensagens, e-mails trocados, etc.
Um processo judicial ele só é cabível após a tentativa de resolução amigável, e o seu sucesso sempre depende de boas provas. Se você, então, se identificou com essa situação e acha que tem direito a uma indenização por desvio produtivo do consumidor, procure um advogado especializado em direito do consumidor e saiba como defender os seus direitos. Não deixem que as empresas abusem do seu tempo e da sua paciência.